vai passar. Na história do povo de Deus, tivemos momentos de sofrimento e tristeza, mas também de paz e alegria. Tudo começou perfeito com o ser humano habitando um lindo jardim e conversando diariamente com seu Criador. Depois de um tempo, toda aquela paz se transformou em um pesadelo com o início do pecado e da morte. O ser humano se afastou de Deus, desobedecendo seu mandamento de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi assim que Adão e Eva conheceram o que nós conhecemos hoje, que traz tormentos, medos, angústias, doenças e a morte, o vírus chamado pecado. E foi no Éden, em meio a uma grande desordem, que Deus disse pela primeira vez: vai passar. O pecado escravizou o povo de Deus. No tempo de Noé, a situação pecaminosa das pessoas estava tão fora do controle que Deus resolveu começar de novo após o dilúvio. Então, veio o sofrimento pelas águas e o alívio por meio da arca. E foi por meio da vida da família do Noé e pela grande arca que Deus continuou dizendo: vai passar. No entanto, o tempo provou que o pecado é um inimigo muito forte e combativo. O povo não aprendeu com os seus erros e foi condenado à escravidão no Egito. Foi um período duro, que possibilitou momentos de reflexão diante de uma situação tão delicada. Então, Deus chamou Moisés para libertar o seu povo escolhido. Por meio de Moisés, Deus procurou o faraó para conversar pedindo que libertasse o seu povo, pedido que foi negado. Deus então realizou muitos sinais provando seu poder e exigindo que os seus filhos fossem libertados. No entanto, mesmo diante de tantas evidências divinas, o povo continuava escravizado. Foi no desfecho do último sinal, quando o anjo de Deus passou e feriu todos os primogênitos, inclusive dentre os animais, que o faraó permitiu que o povo fosse embora. Antes, porém, Deus combinou um ato de fé. Naquela noite, aqueles que acreditavam em Deus deveriam ficar em casa e passar nas portas o sangue do Cordeiro, pois, naquele lar a morte não entraria. A morte vai passar, disse Deus. Ao povo de Deus foi garantida a vida por meio de uma aliança eterna e um testemunho de fé. Para esse momento da nossa história com Deus damos o nome de Páscoa. A vida e a libertação foram dadas por Deus pela confiança na palavra do Senhor que afirmava: passem o sangue do Cordeiro e tudo vai passar e ficar bem. Neste mês, celebramos a Páscoa de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo Deus nos liberta hoje do poder do pecado e nos perdoa. A vida de Jesus garante que nós também viveremos. O seu sangue derramado na cruz e a sua vitória sobre a morte colocaram em nosso coração a esperança e a certeza de que tudo vai passar e ficar bem. Vivemos dias em que precisamos ficar em nossas casas, pois uma doença mortal nos impede de nos encontrarmos e nos abraçarmos. Não há necessidade de passarmos o sangue do Cordeiro nas portas. Isso ficou marcado na história. O sangue perfeito do Cordeiro de Deus já se espalhou na cruz para pagar as dívidas dos pecados da humanidade em todos os tempos. Com o pecado perdoado, pela morte de Cristo, e com a vida garantida, pela ressurreição de Jesus, temos a convicção de que a promessa de Deus, de que tudo vai passar e ficar bem, foi cumprida. Temos coisas a passar nesta vida, sejam coisas difíceis. Vírus, doenças, solidão, isolamento social, pecado ou a morte. Sejam coisas boas. Família, amigos, coragem, paz, abraços, saúde, prosperidade e perdão. Na companhia de Jesus, temos a esperança e a certeza de que todas as coisas vão passar, a fim de que tudo fique muito bem por toda a eternidade. Acredite, tudo vai passar e ficar bem quando chegarmos no céu. Amém. Autor: Iderval Strelhov, pastor da IELB São Paulo, SP, site, https://www.ielb.org.br/. Vídeo: Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, site, https://antigonovotestamento.net
Ouça o hino a seguir, 245 do cantor cristão. Cristo vai passar. Sim, um mestre vai passar, ele pede para o aceitar e se salvar. Abra seu coração. Você é pecador. Jesus sofreu por você na cruz, pagando a penalidade em seu lugar. Morreu, foi sepultado sem pecado. Se você aceitar isso em sua vida e confessar com sua boca Jesus como Senhor e Salvador, você será salvo. Veja Romanos 10, 9. Se você quer ser salvo e fazer parte da Igreja de Jesus, diga agora com fé: aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Foste selado com o Espírito Santo. Veja Efésios 1, 13, 14. Os nutrientes para sua alma e seu espírito são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versículos 37 a 39.